Olá pessoas, eu sou o Cris e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O Natal está chegando, está aí às portas, é só você olhar pela janela que você vai enxergar. E como não podia faltar nessa época festiva, né? Então vamos fazer um vídeo de Natal. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Bom, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, em que os filmes natalinos que eu assistia, a maioria deles, se não todos, tinham aquele maldito biscoito de gengibre. E foi pensando nesse biscoitinho, eu decidi me afundar mais nesse buraco que chamamos de internet e procurar uma receita desse maldito biscoito para saber como é que é o gosto dele. Então eu decidi trazer aqui pro canal essa receita de como fazer, digamos, esse biscoito de gengibre, só que, né, como eu sou bom na cozinha, vamos chamar isso de biscoito de gengibre intuitivo, né? Vamos lá então. E os ingredientes e as quantidades para os respectivos ingredientes estão aqui na descrição, é só você dar uma descidinha, dar uma olhadinha ali nos bagulhinhos direitinho para saber o que precisa e o que não precisa, porque aqui no vídeo a gente vai falar só como é que funciona, como é que se faz esse bagulho. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar numa vasilha o açúcar refinado e a manteiga sem sal, 200 gramas para ser mais exato. Ela estava em temperatura ambiente e o que eu fiz foi o seguinte, foi bater até que ele formasse um creme fofo e claro, diz a receita. E depois que ele formou esse creme eu coloquei os ovos e o açúcar mascavo e comecei a bater mais um pouquinho. Depois eu parei e acrescentei o mel e bati novamente. Depois eu dei uma parada, coloquei a farinha de trigo, os outros ingredientes que estavam faltando. Finalizei com um pouquinho de bicarbonato de sódio e bati um pouquinho até que a massa começou a pegar uma consistência maior. E como a receita estava pedindo para que eu trocasse para um batedor de massa pesada, eu não tinha isso. E quando eu vi que a batedeira não estava muito dando conta de bater aquela massa um pouquinho mais pesada, eu tirei a batedeira e comecei a amassar na mão mesmo. Comecei a apertar até que ela ficasse um pouquinho mais consistente. Mas caso você não queira colocar a mão na massa literalmente e você também não tem esse tipo de batedor aí na sua casa, você pode usar uma espátula, desde que você consiga misturar tudo e que forme uma massa mais grossinha. Depois eu enrolei essa massa em papel filme e coloquei na geladeira. A receita pediu para que eu deixasse por 2 horas, mas eu tinha compromisso depois disso, então eu deixei, digamos que 6 horas ou mais. Mas isso não interferiu em nada no resultado final. Pode deixar tranquilo lá de boa, caso tenha alguma coisa para fazer depois, vai fazer isso, deixa lá na geladeira descansando de boa. Depois você volta lá e vamos para o segundo passo. Depois dessas 2 horas, que no meu caso foram 6 ou mais, eu coloquei a massa em uma superfície farinhada e depois comecei a esticá-la. Não se esqueça de colocar também a farinha de trigo no rolo de esticar a massa, porque ele gruda. Depois que você esticar a massa, você pode fazer com pequenas forminhas os formatos que você precisar para colocar para assar. No meu caso eu não tinha forma nenhuma, então eu usei um copo na circunferência que eu achei que seria legal do formato do biscoito. Olha, vamos nos desprender do pensamento de que comida tem que ser bonita. Ela tem que ser comestível, no mínimo, tá? Então, essa imagem de biscoito bonitinho que você vê na televisão, que você vê nos filmezinhos, tira essa imagem daqui desses biscoitos que eu fiz. Eles ficaram meio feinhos, meio tortinhos, mas ficaram gostosos. Isso eu posso garantir. Depois é só você colocar esses biscoitinhos que não estão assados ainda numa forma de preferência antiaderente para não grudar, não queimar e tal. No meu caso eu não tinha uma forma antiaderente. O que eu fiz? Eu untei lá com manteiga e farinha de trigo lá e botei ali e depois eu botei no fogo. Recomenda-se que seja de 180 graus, ela fica mais ou menos de 10 a 15 minutos. Caso seja num grau de temperatura maior, claro, você vai ter que dar uma olhadinha ali para ver se vai reduzir ou não esse tempo para assar o biscoito, para não, sabe, sei lá, não pegar fogo na sua casa. Enquanto isso, a gente vai começar a fazer a parte para decorar os biscoitinhos, que também para mim foi um fracasso. Ficaram muito feios, mas enfim. É super fácil de se fazer. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o ovo e vai separar a clara da gema. Separando a clara da gema, você vai colocar num recipiente e vai bater juntamente com 1 colher de sopa de
limão e adicionar o açúcar de acordo com a quantidade que está aqui na descrição. Bate até que ele forme como se fosse um cremezinho, tipo um glacê. Caso você queira utilizar várias cores, você separa em cada recipiente diferente o glacê na medida que você precisar e coloque o corante até deixar na tonalidade que você quer. Caso você também não tenha um saquinho de confeitar, você faça como eu fiz. Pegue um saco plástico, no caso eu usei um pacote de arroz, corte só o biquinho que aí vai servir para você decorar os seus biscoitinhos. Depois que eles estiverem decorados, é só você comer, né? A melhor parte, comer. Bom, os meus biscoitos ficaram desse jeito aí que vocês estão vendo aí na tela. Infelizmente eles não ficaram bonitinhos igual os do filme, mas garanto que eles ficaram muito gostosos. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.